Olá, tudo bem contigo? Como vai a sua casa, meu querido? Como vai o seu lar? Você deve estar perguntando, mas por que você está fazendo essa pergunta? Porque nós temos que fazer essa pergunta constantemente. Como vai a nossa casa, o nosso lar, a nossa família? Existe um texto na palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Quando Deus chega e exorta o rei Ezequias diante de uma enfermidade que ele estava passando, ele precisava pôr em ordem a sua vida. E o texto bíblico em 2 Reis 20, verso 1, começa dizendo: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade extremamente mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Querido, a certeza que a gente tem, estamos vivos, porque nós estamos aqui conversando, falando um com o outro, ouvindo, mas um dia nós morreremos. Mas até que esse dia chegue, que a gente não sabe quando será, Deus nos dá a oportunidade de organizar a nossa vida. Não espere que as tragédias apareçam na sua vida. Não espere que uma doença mortal apareça na sua vida para você colocar em ordem a sua casa. Mas que tal começar isso agora? Eu te pergunto mais uma vez, a sua casa é um lugar de paz ou de guerra? Se é um lugar de guerra, que tal a gente trazer a paz? E a paz que a nossa casa pode ter, a nossa família pode ter, nós encontramos em Cristo Jesus. Mas também, querido, esse texto me faz pensar que a nossa casa precisa ser um lugar de bênção e não de maldição. Muitas vezes a gente tem levado maldição para dentro de casa e não bênção. Muitas vezes coisas que não abençoam têm entrado dentro da nossa casa. Muitas vezes o nosso tempo, que é tão precioso e abençoador, nós temos usado, ao invés de abençoar, temos usado para amaldiçoar. Pastor, mas como assim? Eu te explico. Muitas vezes você, querido pai, querida mãe, querido filho que está ouvindo agora, você fala palavras extremamente duras, extremamente maldosas, ao invés de serem palavras graciosas e abençoadoras. Que tal a gente mudar isso? Começando a elogiar mais dentro da nossa casa. Começando a ter mais paciência dentro da nossa casa. Mas aqui esse texto também me ensina que nós precisamos restaurar o altar da adoração de Deus em nossa casa. Você vê que a gente tem um cantinho para televisão, a gente tem um cantinho para estudar, a gente tem um cantinho para tudo na nossa casa. Mas que tal a gente começar a ter um cantinho para a nossa adoração? Aquele lugar onde a família se reúne para conversar a respeito das coisas de Deus, para orar uns com os outros e uns pelos outros, para ler a palavra, para ter momentos de comunhão, de alegria junto, para pais contarem as suas histórias para os seus filhos. Nós precisamos de um lugar de adoração, onde o Deus eterno é reconhecido como Deus que move a nossa história, que cuida da nossa vida. Mas, meus amados, esse texto também ensina pra gente que nós precisamos abandonar pecados e começarmos a viver em santidade. O que é pecado? É tudo aquilo que é contrário a Deus, é tudo aquilo que é contrário às ordenanças de Deus, é tudo aquilo que fere os princípios e valores do reino de Deus. Isso é pecado. E o que você tem feito que tem afrontado a Deus? E é pecado. E a gente peca um com o outro também. Quando eu e você agem de maneira errada, maldosa, com alguém da nossa casa, com um amigo, com um parente, com um colega de trabalho, nós estamos pecando também contra Deus, porque nós estamos pecando contra aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Qual que é o pecado que você precisa abandonar? Existem pecados que nós precisamos todos os dias pedir a Deus, me dá graça para abandonar. Aliás, todos os pecados precisam ser abandonados. E eu termino olhando para esse texto e dizendo para você, querido, que tal a gente começar a arrumar aquilo que precisa ser arrumado na nossa vida? Comece. Ezequias buscou arrumar a sua vida. Enquanto existia vida, enquanto existia o fôlego da vida, mude a sua maneira de viver. Comece a viver uma vida mais doce com Deus. Comece a viver uma vida mais tranquila com o Senhor. Comece a viver uma vida na presença de Cristo Jesus. Quando eu e você começamos a viver o que a palavra de Deus nos ensina, a nossa vida se torna uma vida melhor, num lugar de paz e de esperança.
Que Jesus entre poderosamente na sua vida e no seu lar. Que o Senhor Jesus te abençoe.